So we talked about the fact that this emerging generation could be an end-time generation. E nós falamos que essa geração que está se levantando agora pode ser a geração que vai ver a volta de Jesus. And we're going to talk about something that is absolutely foundational in being an end-time generation. Então nós vamos falar sobre alguma coisa que é fundamental para a geração que vai ver a volta de Jesus. As you know, we have a monarchy. Como você sabe, na Inglaterra temos uma monarquia. And we have King Charles, Então nós temos o rei Charles, Prince William, o príncipe William, and he had a son, Prince George. e ele tem um filho, o príncipe George. Prince George has been trained to be a future king from the moment he was born. O príncipe George, ele tem sido treinado a ser um rei no futuro, para ser um rei, desde o dia que ele nasceu. After his mother gave birth, Depois que a mãe dele, teve o parto, que ele nasceu, there was only one door she would go through with her baby to show the world there was a new prince. tinha uma porta que ela tinha que passar para mostrar para todo mundo que existia um novo príncipe. She went through that door with Prince George. E ela passou por essa porta levando o príncipe George. Gradually, the idea has been given to him that you will be king one day. E aos poucos a ideia foi implantada na cabeça dele, que algum dia você será rei. You watch your daddy. You watch your daddy. Assiste o seu papai. He is going to be king. Ele vai ser rei. You saw your grandfather crowned king. Você viu que o seu avô foi coroado rei. You will see your father crowned king. Você vai ver o seu pai coroado rei. One day that's going to be you. E um dia vai ser você. So from the moment of birth, right the way through into adulthood, Então, do dia que ele nasceu até ele se tornar adulto, his parents, his grandparents, his family have been training him as a lifestyle to be king. os seus pais, os seus avós, todo mundo estava treinando o príncipe para algum dia ser rei. Do you know what I'm getting at? Você sabe onde estou chegando? If we are raising an end-time generation, Se nós estamos levantando uma geração que vai ser a geração dos fins dos tempos, from the moment they are born, do momento que eles nascem, we have to prepare them and raise them to be that end-time generation. nós precisamos treiná-los e prepará-los para ser a geração que vai trazer a volta de Jesus. Prince George will one day be king. O príncipe George algum dia será rei. How much more important that your children should be ready to welcome the King of Kings. E quanto mais importante que os nossos filhos estejam preparados para receber o Rei dos Reis. I don't know one moment in my life where I wasn't aware the fact that Jesus was coming again. Eu não lembro de algum momento na minha vida que eu não estive consciente de que algum dia Jesus vai voltar. My children were raised the same way. They always knew that Jesus was coming back. E eu criei meus filhos da mesma forma. Eles sempre souberam, algum dia Jesus vai voltar. But there was something else they have always been aware of. Mas tem mais uma coisa que meus filhos sempre souberam. There's never been a moment they suddenly woke up and I said, now I've got to teach you about this. Não teve um momento que eles acordaram em um dia e eu falei, agora eu vou te ensinar sobre esse assunto. Just as I hope your children have grown up with an awareness of Jesus, never knowing a moment when they didn't know him. Igual eu espero que os seus filhos tenham crescido sempre sabendo da existência de Jesus, sempre conhecendo Jesus da sua infância. So I hope they have grown up with an awareness of this. Eu espero que seus filhos também já tenham uma consciência deste assunto. What is this? O que é esse assunto? Israel. Israel. To us, loving Jesus and supporting Israel go together. Para nós, amar a Jesus e apoiar Israel vai de mão em mão. When my daughter was 3 years old Quando a minha filha tinha 3 anos and some scuds fell on Tel Aviv,
E tinham umas pessoas más que foram lá no Tel Aviv. We sat at breakfast and drew letters and said, and wrote, which we wrote to some Jewish people in a synagogue near us. E nós sentamos lá na mesa do café e nós escrevemos cartas para alguns judeus que frequentavam uma sinagoga perto de nós. It's in our DNA now. You love Jesus and you support his people. E hoje já está no nosso DNA. Nós amamos Jesus e nós apoiamos o povo judeu. So we're going to, this session and the next session, we're going to look at the issue of Israel. Então, nessa sessão e na próxima sessão, nós vamos falar sobre o assunto de Israel. Because if you don't get it, your children won't. Porque se você não entende a importância disso, os seus filhos também não vão entender. So, Pastor Junior, Então, Pastor Júnior, can you ask both of them to come up here? por favor, você e a Estela poderiam subir aqui, por favor? Can you come and sit on those chairs? Vocês podem sentar aqui nessas duas cadeiras, por favor. Thank you. Obrigada. So, how can we know about Israel? Então, como nós vamos conhecer mais sobre Israel? By the end of today, you will understand you cannot trust the news. Até o final de hoje, você vai entender que você não pode confiar nas notícias. If you hear about Israel from the news, Se você ouvir falar sobre Israel nas notícias, start off by not believing it, comece nem acreditando. and then try and find out if it's true. E depois vai atrás para pesquisar, para ver se realmente é verdadeiro. Don't do it the other way around. Não faça da forma oposta. So the only way that we can understand what is true about Israel Então, a única forma que nós podemos entender a verdade sobre Israel is here. é na palavra de Deus. I cannot understand how people read the Bible and then they say, oh, are we meant to support Israel? Eu não entendo como as pessoas podem ler a Bíblia e depois perguntar, será que a gente tem que realmente apoiar Israel? So we're going to go from Genesis to Revelation Então, nós vamos começar em Gênesis e ir até Apocalipse and see what the Bible has to say. e vamos ver o que a Bíblia tem a falar. And I promise you, E eu te prometo, I will only take this one session. eu só vou demorar uma sessão para fazer isso. Genesis to Revelation in one session. Gênesis a Apocalipse em uma sessão. Let's have a look at this first scripture Então, vamos olhar essa primeira passagem. in Genesis 13. Gênesis 13, de 14 a 16. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. So man sinned, Então o homem pecou, and God had to find someone through whom, from his descendants, he could bring a savior. então Deus teve que achar alguém, alguma descendência de Adão, por meio de quem Deus poderia enviar um Salvador. So he chose an old man Então Deus escolheu um homem já idoso and a woman who could not bear children. e uma mulher que não podia ter filhos. He says, I'm going to give you a son. E ele fala, eu vou dar um filho para vocês. And through your son and through your descendants, E através do seu filho, da sua descendência, there's going to be so many descendants vai ser uma descendência tão enorme, tão numerosa, that they'll be greater than the dust on the earth. que vão ser mais numerosos do que o pó da terra. It says if anyone could count them, Fala, né, se alguém pudesse contar o pó da terra, if anyone could count the dust on the earth, se alguém pudesse contar o pó da terra, then they can count your descendants. então poderiam contar a sua descendência. So here is God Então temos Deus choosing a man escolhendo um homem and choosing a people. e escolhendo um povo. Who are the descendants that he was talking about? Quem são essa descendência da qual Deus está falando? The Jewish people. Os judeus. God chose them and created them
for a specific purpose. Deus escolheu o povo judeu e os criou para um propósito específico. So where were these people going to live? Então, é aonde esse povo iria morar. Let's look at the next scripture. Vamos olhar aqui a próxima passagem. Gênesis 15, do 7 a 20. Aqui. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. So God said there's going to be a people, and he said to Abraham, I'm going to give you this land. Então, Deus falou para Abraão, né, vai ter o seu povo e eu vou dar essa terra para vocês. Now this was a big piece of land. E era um pedaço de terra muito grande. It was bigger, far bigger than Israel has today. Era muito maior do que o país de Israel hoje. It was parts of Iraq, Tinha parte do Iraque, Turkey. parte da Turquia, Egypt. Egito. Now there is a lot of contention about Israel and the land. Agora tem muitas brigas, muita tensão sobre Israel e a sua terra. God gave territory to the Jewish people. Deus deu território ao povo judeu. So you can argue, is it belong to Palestinians? Who does it belong to? Então você pode argumentar, será que pertence aos palestinos? Para quem que pertence essa terra? A quem que pertence? It belonged to God. Pertencia a Deus. He said, this is my land. Deus falou, esta é a minha terra. And he gave it to them. E ele deu essa terra ao povo judeu. You got that? Entendeu? You see, if we start off by listening to the news and we listen to all the false media, Se a gente começar ouvindo a notícia e todo o fake news que tem aí, you can be pulled around by all sorts of arguments. você vai ser puxado para todo lado com muitos argumentos. We have to listen to the word of God Mas nós precisamos ouvir o que a Bíblia fala and be unshakable. e ficarmos inabaláveis. Let's look at the next scripture. Vamos olhar aqui a próxima passagem, de Jeremias 31, 35 a 37. Fala o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. If you can measure Se the você, foundations of the earth, se você consegue medir as fundações da terra, if you can count the stars, if you can measure the se universe, você consegue contar as estrelas, consegue medir o universo, only then só assim will Israel cease to be a nation before me. que Israel cessaria de ser uma nação diante de Deus, aos olhos de Deus. In other words, Em outras palavras, Israel will always be a nation before God. mostra que sempre, aos olhos de Deus, Israel será uma nação. Got that? Entenderam? You know, there is no other nation at all. Não existe outra nação na terra, For 3,000 years, por 3.000 anos, over that time, durante esse período de 3.000 anos, been taken into captive. que foram levados cativos, Always there's been a remnant in Israel, sempre houve um remanescente em Israel, in Jerusalem, em Jerusalém, but they've been scattered across the earth. mas já foram espalhados por toda a terra. They've kept their language, Mas eles mantiveram a sua língua, they've kept their religion, mantiveram a sua religião, they have kept
their traditions, mantiveram as suas tradições and they have their land. e eles têm a sua terra. Name me one other nation that has happened Me to. fale de mais uma nação. Não tem outra nação que tenha passado por tudo isso e que tenha conseguido manter essas coisas. Nations have come, nations have gone, Nações nasceram, nações desapareceram, not Israel. mas não Israel. So when we're talking about Israel, Então, quando nós falamos sobre Israel, we're talking about covenants, estamos falando sobre alianças, we're talking about promises estamos falando sobre promessas, that God himself made. promessas e alianças que Deus fez. So when we're thinking about Israel, Então, quando pensamos a respeito de Israel, it's not a matter of saying, oh, I stand by Israel. não é uma questão de falar, eu sou do lado de Israel. This should be their land. Essa terra deve pertencer a Israel. We have a higher calling than that. Nós temos um chamado mais alto do que esse. We say this, Nós falamos o seguinte: God, I believe you're a covenant-keeping God. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus de aliança. Your word is true. A tua palavra é verdadeira. I trust you. Eu confio em ti. How do we know his word is true? Como que nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira? How do we know he's a covenant-keeping God? Como que nós sabemos que ele é um Deus de aliança? How do I know his word is true? Como que eu sei que a palavra de Deus é verdadeira? Because of Israel. Por causa de Israel. I see he forgives. Eu vejo que Deus perdoa. I see he restores. Eu vejo que Deus restaura. He keeps his covenant. Ele mantém a sua aliança. I know Eu sei that God keeps his word que Deus sempre vai manter a sua because I palavra. have seen his relationship with his people. Porque eu tenho visto o relacionamento que Deus tem com o seu povo. I was in one church and the pastor stood up and said this, Eu estava numa certa igreja e o pastor se levantou e falou o seguinte: I am not here because of Israel. eu não estou aqui por causa de Israel. I thought, oh my goodness, where's this going? E eu fiquei, nossa, o que ele vai falar agora? He says, I'm here for one reason. Aí ele falou, eu estou aqui por causa de uma razão. I'm here because of the Bible. Eu estou aqui por causa da Bíblia. And therefore, I will talk to you about Israel. E por isso eu vou falar com vocês sobre Israel. So, how does God see Israel? Então, como que Deus vê Israel? When he looks at Israel, what does he see? Quando Deus olha para Israel, o que Deus vê? He looks at Israel and he said, Israel is my inheritance. Deus olha para Israel e fala, Israel é a minha herança. That's how he sees her. É assim que Deus vê Israel. He says, Israel, you are my chosen one. Ele fala, Israel, você é o meu escolhido. His chosen one. O escolhido de You know, Deus. we say, oh, they're the chosen people, Nós falamos, é o povo escolhido. without really understanding what that means for them and what it means for us. Sem realmente entender o que isso significa para eles e também para nós. And then he says, anyone who touches you touches the apple of my eye. That's the very sensitive part of our eye. E Deus também fala, qualquer pessoa que tocar na minha nação, no povo de Israel, toca na maçã dos meus olhos, que é uma parte muito sensível do nosso olho. How Israel is treated Como Israel é tratado, touches the very heart of who God is. toca no coração de quem Deus é. This is serious. Isso é muito, muito sério. And then he says this, E aí Deus fala, I am zealous. eu sou zeloso. I'm zealous for Zion. Eu sou zeloso por Sião. With great zeal and favor, I am jealous for her, Com, for Jerusalem. com grande zelo Should e be com on the fervor. screen. Zacarias 8:2. Can you put those scriptures up on the screen? Aqui, pode colocar os... So there we find out that for God, Então fala aqui, né, que Deus tem Israel's ciúmes de Sião. inheritance, Então nós vemos que Israel é a herança de Deus, chosen. é a escolhida de Deus. If you touch Israel, you touch the very heart of who God is. Se você tocar em Israel, você toca no coração de Deus. And he's jealous for her. E Deus tem ciúmes por Israel. So, Então,
I want to ask you, Pastor Junior, Eu quero fazer uma pergunta para você, Pastor Júnior. how you feel about your daughter. Como você se sente sobre a sua filha? I want to ask you, do you see her as your inheritance? Você a vê como a sua herança? Sim. Yeah. Yeah. Is she the one you choose? É ela a que você escolhe. Yeah. Tipo, é a pessoa que você escolheria, assim, essa é a minha, de ter orgulho dela, é a sua escolhida. Yeah, sim. Right. If I ill-treat your daughter, Se eu maltratar a sua filha, do you care? você se importa? Não. Você não se importa se ela maltratar? Não deixaria. Don't laugh, it's what Jesus says. I would not allow it. I would not allow it, he says. So if I hurt her, does that hurt you? Se eu a machucar, eu tô te machucando? Yes. Sim. Right. Sim. And so you really, really love your daughter Então você realmente ama sua filha in a very special way. de uma forma muito especial. So there are lots and lots of young people in the church. Então tem muitos jovens aqui na igreja. And I would say you have a love for them. E eu diria que você tem um amor pelos jovens da igreja. But is there a special love you have for your daughter? Mas tem um amor especial que você sente pela sua filha? Okay, we're going to carry on and we'll come back to this. Tá bom, vamos continuar e depois a gente volta. So I want you to see that how God feels about Israel Então eu quero que vocês entendam que a forma que Deus se We can sente relate. sobre Israel, we can relate to. nós podemos entender. Because we all have people Porque todos nós temos pessoas who are special to us que in a são very special way. especiais. São especiais, de uma forma especial para nós. And I want us now to think about what we owe Israel. E agora eu quero que nós pensamos sobre o que nós devemos a Israel. What do we owe Israel? O que nós devemos a Israel? Do you know everything we have Tudo que nós temos comes from Israel. vem de Israel. This book, Este livro, how much of it would we have if we didn't have Israel? quanto desse livro nós teríamos se não existisse Israel? Nothing. 0%. At first I thought we would have everything before Abraham. De primeiro eu pensei, bom, a gente teria tudo o que tinha antes de Abraão. But Moses wrote the book of Genesis, Mas foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. so we wouldn't even have that. Então nem em Gênesis, o livro de Gênesis, nós não teríamos. As Gentiles, Como gentios, is there anybody who's Jewish in here? tem alguém que é judeu aqui, por acaso? No? Right. So we're all Gentiles. Então nós todos somos gentios. Right? The Bible talks about Israel A Bíblia fala sobre Israel and the Jewish people e o povo judeu and the nations, e as nações that's us. que somos nós. Listen to this a minute. Olha só, preste atenção. How often do you hear people say we're going to the nations? Quantas vezes você ouve pessoas falando, nós vamos para as nações? That excludes Israel. E isso exclui Israel. Israel was never included in the nations. Israel nunca foi incluído nas nações. They went from Israel to the nations. Eles iam de Israel para as nações. So let's have a look at what we owe to Israel. Let's have a look at Romans 9. Então vamos ver aqui em Romanos 9, de 1 a 5, o que nós devemos a Israel. Romanos 9, de 1 a 5. Fala o seguinte: deles é a adoção de filhos, bem como a glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. So theirs is the adoption to sonship. How did we get our salvation? How did we become sons and daughters of God? Então, deles é a adoção como filhos. Como é que nós somos salvos? Como é que nós nos somos adotados para sermos filhos de Deus? Because from Abraham, Porque de Abraão,
Isaac, Jacob, Isaac, Jacó, David, Davi, came the son of David. veio o filho de Davi. Our salvation came from a Jewish Messiah. A nossa salvação veio de um judeu que é o Messias. What about the covenants? E as alianças? They're all tied up with Israel. Tudo isso é ligado a Israel. The covenant he made with us on Calvary. A aliança que Deus fez conosco no Calvário, In Israel, em Israel, Jerusalem, Jerusalém, by a Jewish Messiah. foi através de um judeu, o Messias. Theirs was the receiving of the law, the word of God, Deles era o recebimento da lei, a palavra de Deus. the worship, A adoração, the promises, as promessas, the patriarchs, os all patriarcas, Jewish. são todos judeus. And from them trace the human ancestry of the Messiah who is God over all. E deles também, dos judeus, que vem o Messias, que é realmente Deus encarnado, Deus, o verdadeiro Deus. If we are not thinking about Israel and the Jewish people, Se nós não estamos pensando a respeito de Israel e o povo judeu, we're being very ungrateful. então nós estamos sendo muito ingratos. Now, if I have a gift from someone, Se eu tenho um presente que alguém me deu, so like my ring, por exemplo, o meu anel, one of my daughters gave it to me. uma das minhas filhas me deu esse anel. When I look at that ring, Quando eu olho para esse anel, I think of my daughter. eu penso na minha filha. When we look at this book, Quando nós olhamos esse livro, we should be very conscious of Israel and the Jewish people. nós devemos lembrar Israel e o povo judeu. And yet, we don't think about it, do we? Mas, na verdade, muitas vezes a gente esquece sobre Israel. Let's have a look at this next scripture. Vamos olhar esse próximo texto, Romanos 11, 11. Aí. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Now, of all the scriptures I'm going to tell you today, De todas as escrituras que eu vou compartilhar aqui hoje, this one just, I don't know, blows my mind. This one blows my mind. So esse é o mais assim incrível, o mais difícil de entender, de compreender, de tão maravilhoso que é. So first of all, God says, Israel sinned. Então, primeiro Deus fala, Israel pecou. Let me tell you, Deixa eu falar uma coisa para vocês. we've sinned. Todos nós pecamos. As a people, they have sinned. Como um povo, o povo judeu pecou. As a people, Brazil has sinned. Como um povo, o Brasil já pecou. As a people, the UK have sinned. Como um povo, os ingleses pecaram. And yet I hear people saying, well, look what Israel's done. Mas eu ouço as pessoas falando, nossa, olha só o que Israel fez. I think, why is Israel held to a different standard from us? Por que eles colocam Israel no patamar diferente do que a gente? But God makes it very clear in Romans. Mas Deus deixa isso muito claro em Romanos. He said, have they fallen so that they can't be brought back? Deus pergunta, será se eles caíram ao ponto que não podem ser restaurados? No. Não. Right, now if you weren't listening before, listen to this. Então, se você não estava prestando atenção antes, preste atenção agora. When Jesus came, Quando Jesus veio, supposing Israel had accepted him, imagina se a nação de Israel tivesse o aceitado. when he walked the earth, Quando ele andou na terra. and they said, yes, you're the Messiah. E eles falaram, sim, o Senhor é o Messias. You're the one we've waited for. Você é a pessoa por quem nós temos esperado. You're the one we read about in the Torah. Você é a pessoa que nós lemos a respeito no Torá. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bem-aventurado aquele que vem no nome do Senhor. Supposing that happened, Imagina se isso tivesse acontecido. you would not be sitting here today. Você não estaria sentado aqui hoje. Because Porque he would have set up his throne
Jesus teria estabelecido o seu trono to rule and reign, para reinar, and salvation would never have come to the Gentiles. e a salvação nunca teria chegado aos gentios. Can you read that scripture again? Vamos ler mais uma vez esse mesmo essa Romans passagem. 11:11. Romanos 11:11. Look at it very carefully. Preste muita atenção. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Haven't quite finished with that verse. Não terminei ainda com esse versículo. Why does it say salvation has come to the Gentiles? Por que fala que salvação veio aos gentios? To make Israel jealous. Para causar ciúmes a Israel. What? You worship our Messiah? O quê? Vocês estão adorando o nosso Messias? I've had people say to me, you know more about our Torah than we do. Pessoas já falaram para mim, você conhece mais do nosso Torá do que eu conheço. We've even had them say to us, you're making me jealous. Tem pessoas que já falaram para nós, vocês estão me deixando com ciúmes. So, Então, if God has blinded their eyes, se Deus tem cegado os olhos deles, which he says he has, que ele falou que realmente ele cegou, so that salvation could come to us, para que a salvação pudesse chegar a nós, to make Israel jealous. para provocar ciúme em Israel. I have never, ever, ever seen this happen. Eu nunca vi o seguinte acontecer. We lead somebody to A Jesus gente ganha alguém para Jesus and we say, you have your salvation today e a gente fala, agora você tem a sua salvação, with a mandate from God. com o mandamento de Deus. You are to sow love and comfort and stand by the Jewish people. Agora o seu mandamento é para você apoiar, amar, confortar o povo de Israel, To make them jealous. para fazê-los ficarem com ciúmes. I have never seen it. Nunca vi isso. I've never seen that built into the process of salvation. Eu nunca vi isso ensinado como processo da salvação, But here it is. mas está escrito aqui. God says, this is why it happened. This is how you have your salvation. Now you are to make Israel jealous. Mas é isso que Deus fala. Vocês têm agora a sua salvação, e a salvação chegou até você para você causar ciúmes, provocar ciúmes em Israel. Romans 11:25. Romanos 11, 25 e 26. Fala o seguinte. Romanos 11, 25 e 26. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. So God calls this a mystery. Paul said, this is a mystery. Então Deus fala que isso é um mistério. Now, that's a great relief to me. Para mim isso é um grande alívio. I can read it in the Bible Eu posso ler na Bíblia and go, no problem, Daphne, you don't have to work it out because you never will because God says it's a mystery. Eu posso falar, Daphne, fica tranquila, você não está entendendo, não vai entender, porque é um mistério. Deus fala que é um mistério. So it's a mystery, right? Então é um mistério, certo? And then he says to us Gentiles, Mas aí Deus fala a nós, os gentios, I don't want you to be conceited. eu não quero que vocês fiquem orgulhosos. Believe me, Acredite em mim. I have seen how conceited the church can be towards Israel. Eu já vi a igreja agir de uma forma muito orgulhosa para com Israel. Oh, they rejected Jesus. Israel rejeitou Jesus. We are going to go and bring them to their Messiah. Então nós vamos ir lá e nós vamos trazê-los a seu Messias. The number of people say,
we've got to go and get Israel saved. We've got to go and get Israel saved. Muitas pessoas estão falando, a gente tem que ir lá e ganhar Israel para Jesus, ganhar Israel para Jesus. It's not the same as with other nations. Mas não é a mesma coisa como se fosse uma outra nação. There's a different process. Tem um processo diferente, There's a different history. tem uma história diferente. Who blinded their eyes? Quem que cegou os seus olhos de Israel? God. Foi Deus. Oh, I'm going to get them saved. Eu vou lá e eu vou ganhar Israel para Jesus. God has blinded their eyes. Deus tem cegado os olhos de Israel. Now, let me just say this. Deixa eu falar uma coisa para vocês. The veil is being lifted from their eyes. O véu está sendo levantado dos seus olhos. And there are more believers in Israel today than there ever have been. E tem mais judeus que estão crendo em Jesus do que no passado. But we cannot be conceited about salvation. Mas nós não podemos ficar orgulhosos sobre a salvação. The church has hurt Israel and the Jewish people more than any other people group. A igreja tem machucado Israel mais do que qualquer outro grupo de pessoas. When they went to the gas chambers in the Holocaust, No Holocausto, quando eles foram para aquelas câmaras de gás, churches along the way, tinha igrejas they turned up the volume in their singing hymns que aumentaram o volume e ficaram cantando louvores so that they couldn't hear the screams of the Jewish people. para que eles não pudessem ouvir os gritos do povo judeu morrendo lá nas câmaras de gás. You're going to hear more about this in the next session. Você vai ouvir mais sobre isso na próxima sessão. We went out to Israel. Nós fomos até Israel. Israel was in trouble. Israel estava com problemas. October the 7th, Israel was in trouble. No dia 7 de outubro, Israel teve um grande problema. So we went Então nós fomos and we took people. e nós levamos pessoas conosco. And there was a moment Tinha um momento when we were standing in Jerusalem, quando estávamos lá em Jerusalém, 18 of us, 18 pessoas, and we had a message nós tínhamos uma mensagem from the biggest tour company in Israel. From the biggest tour company. da maior empresa de ferramentas de Israel. You are the only Christian church group in the land. E eles falaram para nós, vocês são o único grupo de cristãos aqui nessa terra de Israel. Where are they? Aonde estão os cristãos? Well, there's a war on. Quando existe uma guerra, So? tem uma guerra acontecendo em Israel. Mas e aí? Orthodox Jews Os judeus ortodoxos are asking us where the church is. estão perguntando para nós, aonde está a igreja? Andrew has had people who are so far from God as to be way down the line, O Andrew já teve pessoas que assim estão muito longe de Deus saying, why is the church silent? e perguntam para o Andrew, por que a igreja está silenciosa? Where are they? Aonde está a igreja? I was talking to some believers in the north of Israel, up near the borders. Eu estava falando com algumas pessoas na parte do norte de Israel. We had a worship night. Nós tivemos uma noite de louvor e adoração. And I said to them, I have to say, I am really upset at the absence of the church. E eu falei com eles, eu estou muito chateada pela ausência da igreja aqui na terra de Israel. And there was like a wave hit the room. E foi como se uma onda descesse naquele quarto. Yes, Sim. they have deserted us in our hour of need. Sim, a igreja tem nos abandonado no nosso momento de necessidade. The church has not done well with Israel. A igreja não tem feito um bom trabalho para com Israel. Now, evangelicals are the biggest supporters of Israel. Agora, os evangélicos são os maiores apoiadores de Israel. Pray for Israel, Orem por Israel. give perhaps. Talvez eles dão finanças. And I'm not denying that. Eu não estou negando isso. But when we arrived, Mas quando nós chegamos lá,
We had Orthodox Jews saying to us, Nós tínhamos judeus ortodoxos falando para nós. when October the 7th happened, Quando o dia 7 de outubro aconteceu, we knew you would come. a gente sabia que vocês viriam. Why didn't they say when October the 7th happened, Por que eles não falaram quando o dia 7 de outubro aconteceu? we knew the church would come? A gente sabia que a igreja viria. So I'm telling you this not to criticize the church, and I'm talking about the global church. I'm not talking about past. E eu estou falando, quando eu falo igreja, eu estou falando sobre a igreja global, não a Paz Church, tá? Mas a igreja global. Por que os judeus, aonde está a igreja quando Israel está no seu momento de necessidade? There is a lot we have to get over with the Jewish people. Tem muita coisa que nós precisamos acertar com o povo judeu. No wonder God says, do not be conceited. Por isso que Deus fala, não sejam orgulhosos. Let's read, can you read that scripture again? Vamos ler mais uma vez essa passagem de Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. So Israel has experienced the hardening of heart Então Israel tem experimentado esse endurecimento do seu coração, for our sake, por nossa causa, by God, por Deus. until the full number of the Gentiles has come in. Até que chegue a plenitude dos gentios. Right? So God's hardened their heart, and He's waiting until the full number of the Gentiles has come in. Então Deus endureceu o coração dos judeus e Deus está esperando até que haja plenitude, todos os gentios que hão de ser salvos, que chegue até esse número. Listen to this. Preste atenção. The fullness of the Gentiles, A plenitude dos gentios, could that be the Great Commission? será, se esse não é a grande comissão, That when the Great Commission is que completed, quando nós completarmos a grande comissão, God will say, it is done. Deus vai falar, agora sim, What está does He say completo. happen next? E aí o que vai acontecer? All Israel will be saved. Todo o Israel será salvo. Did you know Você sabia that the Great Commission que a grande comissão is also for Israel? é para Israel também? You want Israel saved? Você quer que Israel seja Go and salvo? get the Great Commission completed. Então, complete a grande comissão. But these things get all detached from one another. Mas as coisas ficam muito separadas. Israel is at the center of just about everything Israel fica no centro de praticamente tudo, because God chose it to be that way. porque Deus escolheu que fosse assim. Do you want to know what it means and then all Israel will be saved? Você quer saber o que significa que todo Israel será salvo? I'll tell you, right? Eu vou contar para vocês. Yeah, I've got a couple of people nodding. Eu tenho algumas pessoas aqui You want to sinalizando. know what it Você means? quer saber o que significa que todo Israel será salvo? I'll tell you. Eu vou te contar. Means this. Significa o seguinte: All Israel will be saved. todo Israel será salvo. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia fala. So that's all I'm telling you. Então é isso que eu vou falar para vocês. So can you see what a debt we owe to Israel? Então vocês conseguem enxergar a dívida que nós devemos a Israel? Jesus is Jewish. Jesus é judeu. He was Jewish, he is Jewish, and he will be returned as Jewish. Ele foi judeu, ele é judeu e ele voltará judeu. Let's have a look at some of these scriptures. Vamos olhar aqui rapidamente algumas passagens aqui. Gênesis 12, 2 a 3. Abençoarei os que o abençoarem. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. He says to the descendants of Abraham, Ele fala aos descendentes de Abraão: all the people of the earth will be blessed through you. todos os povos da terra serão abençoados através de você. Jesus came through the descendants of Abraham, Jesus veio através da descendência de Abraão. and we are blessed. E nós somos abençoados. Next one. Próximo versículo, Mateus 1, 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Next one. Próximo, Mateus 2:2. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Right from birth. Desde o nascimento de Jesus. King of Brazil? O rei do Brasil? No, King of the Jews. Não, o rei dos judeus. Next one. Próximo versículo. Oh, you just, whatever comes next. Pode ir para o próximo. Aqui. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Next one. Próximo. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Próximo. Quando um rei judeu governar o mundo, o governo está sobre os seus ombros. Now, before we go any further, Antes da gente continuar aqui, I have acted out something up here. eu ensinei alguma coisa aqui em cima. We've just acted this out. Nós fizemos essa encenação. So we just heard how precious your daughter is Nós ouvimos o quão preciosa a Estela é ao pastor Júnior. to you. Ao pastor Júnior, por ser filha dele. Why did you let 2 men take her away without any resistance? Por que você deixou 2 homens tirarem ela sem nenhuma resistência? Question to all of you. Agora uma pergunta para todos vocês. Why did you let her get taken away and none of you got up and said, wait a minute, Por que vocês deixaram 2 pessoas tirarem a Estela e ninguém levantou para perguntar, peraí, o que está acontecendo? you just come and took her away? Eles vieram, tiraram a filha dele. No one moved. Ninguém se mexeu. I know we're acting this out, Eu sei que é só uma peça, assim, um teatrozinho aqui. but you will hear later Mas você vai ouvir mais tarde that what I have acted out, que o que eu fiz aqui, in all its seriousness, em toda a seriedade, has on October the 7th was happened in Israel. é o que aconteceu no dia 7 de outubro, lá em Israel. God's precious possession, A possessão preciosa de Deus, the one he's jealous for, aquela por quem Deus tem ciúmes, was taken away. foi tirada. How heartbroken are you today O quão triste você ficou, o quão triste você está hoje. there are about 100 Jewish people. Tem mais ou menos 100 judeus hoje. Well, they're all Israeli. They may not all be Jewish. Bom, são israelenses, talvez não são todos judeus. Are in captivity. Estão cativos hoje. And because there are children present, I won't even begin to start to tell you what's happening to them. E por ter filhos, crianças pequenas presentes aqui, eu não vou contar as coisas horrorosas que estão acontecendo com essas pessoas. And even if there weren't children here, there are things that I would not want you to have in your head that is happening to them. E mesmo se não tivesse criança aqui, tem coisa que eu não queria falar para você não ter essas imagens na sua cabeça. How concerned are you? Você está preocupado? They are his precious possession. Israel é a joia de Deus, é a possessão preciosa dele. And we are carrying on life like nothing has happened. E nós continuamos a vida como se nada tivesse acontecido. We might go to a prayer meeting and we might pray for them. Talvez a gente vá numa reunião de oração e ore por esses que foram And that's sequestrados. good. You should be praying for them. Isso é muito bom, você deve sim orar pelos sequestrados. But right now they need more than that. Mas agora eles precisam mais do que só nossas They need orações. to know that you care. Eles precisam saber que você se importa. And we're going to tell you how you can do that before we finish. E antes de terminar aqui, nós vamos compartilhar com vocês como vocês podem demonstrar que você Ro- se importa com isso. Romans 1:16. Romanos 1:16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. You see, Paul said, first to the Jews, Paulo diz aqui, primeiro ao judeu,
and then to the Gentiles. depois aos gregos. What is the order of the gospel? Qual é a ordem do evangelho? Jerusalem Jerusalém, first, primeiro Jerusalém, Judea, Samaria. Judeia e Samaria. That's what they're now calling the West Bank. É o que estão chamando agora da parte oeste. Don't call it West Bank ever again. It's Judea and Samaria. Então é a parte da Judeia e da Samaria. So Jerusalem first, Jerusalém primeiro, Judea, Judeia, Samaria, Samaria and the uttermost parts of the earth. e os confins da terra. For most Christians, Para a maioria dos cristãos, it's the uttermost parts of the earth é até os confins da terra que eles estão preocupados. or we might go on a tour, Talvez a gente faz um tour, and Israel needs you to go on tours e Israel realmente precisa, que você vai lá visitar, faça um tour de Israel, for their economy. porque a economia está precisando. But when in our thinking do we say it's Jerusalem, it's Israel first, and then to the uttermost parts of the earth? Mas quando na nossa mente que a gente põe essa prioridade, Jerusalém primeiro, Judeia, Samaria e depois os confins da terra. Paul said first to the Jew, Paulo falou primeiro ao judeu and then to the Gentiles. e depois aos gentios. Let's have a look at Romans 11:13. Vamos ver Romanos 11:13. Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Paul said, I'm an apostle to the Gentiles. Paulo diz, eu sou um apóstolo aos gentios. Why am I an apostle to the Gentiles? Por que eu sou um apóstolo aos gentios? Why do I go to the Gentiles? Por que eu vou aos gentios? Because just maybe Porque talvez I will make my own people jealous. eu consigo causar ciúmes no meu próprio povo. When we go to the Gentiles, when we go to the nations, Quando nós vamos aos gentios, quando nós vamos até as nações, one of the results should be this. dos resultados deve ser esse. The Jewish people should be jealous. O povo judeu deve ficar com ciúmes. How are they going to be jealous? Como que eles vão ficar com ciúmes? Because when we go to the Porque nations, quando nós vamos até as nações we say, you have received a Jewish Messiah. e nós falamos, vocês receberam um Messias que é judeu. As a result of your salvation, E como resultado da sua salvação, you are now commissioned by God você agora recebe uma comissão de Deus to make Jewish people jealous. para fazer os judeus ficarem com ciúmes. I hope you hear how often I'm using biblical language. Eu espero que você possa perceber o quanto que eu estou usando a linguagem bíblica aqui. Because this is what the Bible says. Porque é o que está escrito na palavra de Deus. So I go to the Gentiles, said Paul, Então eu vou aos gentios. and he said, I take pride in my ministry, I'm fulfilled in my ministry. Paulo fala, ele vai aos gentios e ele sente orgulho em seu ministério. Ele é muito feliz com seu ministério. In the hope that somehow I will make my own people jealous. Mas na esperança de que de alguma forma ele conseguisse causar ciúmes no povo judeu, no povo dele. Romans 11. Em Romanos 11:11, 11. Romans 11:11. vamos ver Romanos 11:11. É o próximo? Esse... What is the... Yeah? Não consegue? Não. Romanos 11:11. 11 a 24. Well, Sobre as... in Romans, os galhos que foram quebrados. God says the Jewish people, oh, there we are. Is this one? No, 11:11? Or do you want... Yeah. Okay. É o que nós já lemos aqui, né? Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Is that the one? Is that that? That's the one about causing jealousy in the... No, what about the next one then?
Aí o próximo versículo, sobre alguns galhos sendo tirados. No, I'll go on. So God, in Romans 11, Próximo. Aqui, sim. Ok, this is it. Romanos 11, 17. Entretanto, se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado foi enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. so God describes Israel, the Jewish nation, our Jewish roots, as a tree. Então Deus está descrevendo aqui ao povo judeu como uma árvore. He is the root. E tem as raízes. And he says, the Jewish nation, the Jewish people, have been broken off. E Jesus, como judeus, é a raiz dessa árvore. E os judeus, o povo, as pessoas, foram cortados. Esses ramos foram cortados Because they were sinned. por causa do pecado deles. And when we come to salvation, E quando nós, gentios, conhecemos a salvação de Jesus, we are wild olive shoot. nós somos oliveiras bravas, ramos de oliveiras bravas. We are grafted into that tree. Mas nós somos enxertados nesta árvore. Our roots are Jewish. Nossas raízes são judaicas. We're Gentile. Nós somos gentios, Don't go down the crazy route of trying to be Jewish, então não vai tentar se tornar um judeu, like I see happen. como eu vejo às vezes pessoas tentando fazer. We're Jewish, Gentile for a reason, Nós somos gentios por uma razão, to make Israel jealous. para fazer So Israel we ficar have com been ciúmes. grafted into that tree. Mas nós somos enxertados nessa árvore And he says this. e ele fala o seguinte: He said, we should not be arrogant. Again, he's warning us. que nós não devemos nos tornarmos soberbos. Ele está nos dando uma advertência. If we have been grafted in, Se nós fomos enxertados, I will graft Israel in. They are the natural branches. então Israel também será enxertado também. Eles são os ramos naturais. Now, did you know that the return of Jesus isn't just about the Great Commission? Então você sabia que a volta de Jesus não é somente sobre a grande comissão, Until Israel plays a part, até que Israel faça parte, a he, sua parte, he won't return. Jesus não vai voltar. What part does Israel have to play? Qual que é a parte de Israel para a volta de Jesus? Let's look at the next scripture. Vamos olhar aqui o próximo versículo. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. You remember when Jesus wept over Jerusalem? Lembra quando Jesus chorou lá olhando Jerusalém, ele começou a chorar? You want to be like Jesus? Você quer ser como Jesus? When did you last weep over Jerusalem? Quando foi a última vez que você chorou por Jerusalém? And he looked at Jerusalem. E Jesus olhou para Jerusalém. He said, I'm not coming back. E Jesus falou: eu não vou voltar. You won't see me again Você não me verá de novo until you say, até que você diga: blessed is he who comes in the name of the Lord. bendito é aquele que vem no nome do Senhor. So he's not going to come back Então Jesus não vai voltar until there are Jewish people in Jerusalem até que as pessoas, os judeus em Jerusalém, to welcome him, estejam prontos para recebê-lo. and they say, E eles digam: blessed is he who comes in the name of the Lord. bendito é aquele que vem no nome do Senhor. He's not going to come back to the throne of David and take it by force. Ele não vai voltar para o trono de Davi e tomar por força. He didn't last time and he's not going to again. Ele não fez a primeira vez e não vai fazer na volta dele. Jesus' second coming return A segunda volta de Jesus is in the sight of Satan. vai ser à vista de Satanás.
Andrew will talk more about this. O Andrew vai falar mais a respeito disso. I wonder if any of you are beginning to think, now I understand what the fight is about. Eu me pergunto se talvez agora vocês estão começando a entender por que tem essa batalha, essa luta. Andrew will tell you more later. E o Andrew vai falar mais sobre isso mais tarde. Right? Romans 11. Romanos 11, 12. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. If their sin means we receive the treasure of Jesus, Se o pecado dos judeus significa que nós recebemos o presente, o tesouro que é Jesus, when they accept him, quando os judeus aceitarem Jesus, how much greater will it be for us? quão mais glorioso será para nós. How much greater will it be? Vai ser muito mais glorioso, Because he will return. porque Jesus vai voltar. Next slide. Próximo. Ezequiel 37, 11 a 14. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. The dry bones of Ezekiel are the nation of Israel. Os ossos secos de Ezequiel é o povo de Israel. Time after time, I see the church take scripture that was spoken to Israel, Vez após vez eu tenho visto a igreja pegar passagens da Bíblia que foram falados para Israel, ignore Israel, ignorarem Israel and say, this is all about us. e falar, essa passagem é sobre nós, a igreja. I speak to the church, dry bones live. Eu falo para a igreja, ossos secos, vivam. Now, there's nothing wrong with that, Agora, não tem nada de errado com isso, but it was spoken to Israel. mas originalmente essas palavras foram ditas para Israel. How much better it would be just as you commanded the bones of Israel to come to life, Como seria maravilhoso se igual você, como quando você fala, ossos secos voltem à vida, would you do the same for us Gentiles? faça para nós também, Senhor. A gente pode clamar a Deus, igual você falou para Israel, fale para nós, os gentios também, Senhor. Would you breathe the same life for us? Senhor, respire esse fôlego de vida para nós também. But time after time, what was spoken to Israel is just taken by the church and ignored the fact that it was spoken to them. Mas vez após vez, aquilo que foi falado para Israel, a igreja pega e se aplica para a igreja e ignora Israel, ignora o que foi falado primeiramente para Israel. Just as I see Pastor Junior treating his daughter with love and respect, Da mesma forma que eu vejo o pastor Júnior tratando a sua filha com amor, com respeito, I think, I feel safe with him. eu me sinto segura perto do pastor Júnior. If I saw him coming treating her roughly, Se eu visse ele maltratando a sua filha, I'd back off. eu ia ficar longe. As you see God dealing with his people, Quando nós vemos Deus lidando com o seu povo, so we too can feel safe and accept his promises. então como a gente vê o amor e o carinho de Deus pelo seu povo, nós também podemos se sentir In seguros. Ezekiel, Em Ezequiel, he says, I will bring you back to the land. Deus promete, eu vou te trazer de volta à terra. Are they back in the land? O povo judeu já está de volta em Israel, na terra deles? Are Israel back in the land? Israel está de volta em sua terra? Is there a nation of Israel today? Tem uma nação de Israel hoje? Yeah. Sim, existe.
That is true. Ezekiel 37 has come to pass. Então, Ezequiel 37 aconteceu, foi cumprido. You want to understand prophecy? Você quer entender profecia? You know, this happens mostly in America. Isso acontece muito nos Estados Unidos. The first question is, A primeira pergunta é: where is America mentioned in the end times? aonde que os Estados Unidos é mencionado nos fins dos tempos? No, the thing you need to ask is, Não, a pergunta que você tem que perguntar é: where is Israel mentioned in the end times? onde que Israel é mencionado no fim dos tempos? Because it all centers around Israel. Porque tudo se centraliza ao redor de Israel. Next scripture. Próxima passagem aqui, Ezequiel 37, 24. Próximo. Aí. Every time it says forever, everlasting or anything, emphasize it. Everlasting, okay. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Next scripture. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Next scripture. Próximo. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. When God says forever, what does he mean? Quando Forever. Deus fala para sempre, o que isso significa? Here's a Para thought. sempre. Here's a thought I'm going to leave with you. Eu quero deixar esse pensamento com vocês. Israel is here into eternity. Israel está aqui para ficar até a eternidade. Jerusalem is here into eternity. Jerusalém existe e existirá até a eternidade. Now ask yourself, Agora se pergunte, did you think we were floating away into the sky? você pensava que a gente ia flutuar para o céu? When Jesus is ruling and reigning as the son of David, Quando Jesus estiver reinando como filho de Davi, on the throne of David, no trono de Davi, the nations as nações are going to be going up to Jerusalem vão ir até Jerusalém to worship him there. para adorá-lo lá em Jerusalém. We are living out something that is going to go on into eternity. Nós estamos vivendo algo que vai continuar até na eternidade. And now, as I finish, Agora, para terminar, what is our responsibility? qual que é a nossa responsabilidade? As Gentiles, we have a specific God-given mandate. Como gentios, nós temos um propósito específico, um mandamento específico de Deus. Let's just first remember what is said in Zechariah. Primeiro, vamos lembrar o que fala em Zacarias. How we treat Israel. Zacarias 2:8. How we talk about Israel. A forma que nós tratamos Israel, The amount of attention we pay to Israel a forma que nós falamos a respeito de Israel, a atenção que nós damos para Israel, deeply affects God himself. afeta muito, profundamente a Deus mesmo. Israel is the apple of his eye. Israel é a maçã dos olhos do Senhor. In Isaiah 40, it says this: Em Isaías 41, Comfort, comfort my people. consolem, consolem o meu povo. In this day, right now, Nesse dia, hoje mesmo, our mandate o nosso mandado is to comfort his people. é para consolar o seu povo. Doesn't say criticize my people. Não fala critique, critique o meu povo. It says comfort them. Fala consolem o meu povo.
Why did we get on a plane and go to Israel? Por que a gente sobe no avião e vai até Israel? Because you have to be present with them to comfort them. Porque você precisa estar presente junto com eles para poder trazer consolo. It's called the power of being present in their suffering. É chamado do poder de estar presente com eles no seu sofrimento. And Andrew will tell you some ways that we did that. E o Andrew vai compartilhar algumas formas que nós fizemos isso. Just by being there. Só estando lá junto com os judeus, com os israelenses. We said we have come to be with you in your suffering. Nós falamos, nós estamos aqui para estar junto a vocês no seu sofrimento. And before I went, E antes de eu ir, I said to Jesus, I want one thing for myself. eu falei para Jesus, eu quero uma coisa para mim. I want to just dip my toe into the suffering of your people. Eu quero colocar só o dedinho do meu pé no sofrimento do seu povo. I'm not Jewish. Eu não sou judia. I don't have in me the suffering and the trauma of the Holocaust still running through generations. Eu não tenho aquela dor, aquele sofrimento, o trauma do Holocausto que todos os judeus carreguem. But just let me put my toe into the suffering of your people. Mas deixa eu colocar só a pontinha do dedo do meu pé no sofrimento do seu povo. And that was almost too much. E só aquilo quase foi demais para mim. We have a mandate to comfort God's people. Nós temos um mandamento para consolar o povo de Deus. Oh, but there's a war on. Mas está tendo uma guerra agora. Yes, go and comfort his people. Sim, está tendo uma guerra, mas vai lá, console o povo de Deus. Oh, I might die. Oh, this might happen. That might happen. Ah, mas eu posso morrer. Ah, mas isso pode acontecer. Aquilo pode acontecer. Oh, yeah, wait till you're okay. Then go and comfort them when it's all over. Espera até você ficar bem, até que a situação fique bem em paz. Aí você pode ir lá consolá-los. God never raised up a Gentile to judge his nation. Deus nunca levantou um gentil para julgar a sua nação. Never. Never raised up a Gentile to prophesy into his nation. Deus nunca levantou um gentil para profetizar sobre a sua nação. He raised those people up within the nation. Ele levantou sempre essas pessoas de dentro da sua nação. And those people are there today. E aquelas pessoas estão lá hoje. Let us stick to what God asked us as Gentiles to do. Vamos cumprir aquilo que Deus pediu para nós como gentios, o nosso papel. First one, comfort his people. Primeiro, consolar o seu povo. The next thing, A segunda coisa, Isaías 62, 2-7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. E não lhe concedam descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. how silent have you been? Vocês têm ficado em silêncio? We're meant to give God no rest Fala que nós não devemos dar repouso a Deus. until he makes Jerusalem a praise in all the earth. Até que Ele faça de Jerusalém um louvor em toda a terra. Right now, Jerusalem is being battered, battered, battered. Agora Jerusalém está sendo batido. Our mandate is to be watchmen on the walls. E o nosso mandamento é que nós sejamos essas sentinelas nas paredes, nos muros. What is happening? O que está acontecendo? What's going on? O que está acontecendo? God, we're going to intercede. We're not going to stop until you make Jerusalem a praise in all the earth. Deus, nós vamos interceder, nós não vamos parar, nós não vamos te dar repouso, Deus, até que o Senhor faça de Israel o So- louvor de toda a terra. So this mandate goes right on until he returns. Então esse mandamento é para nós continuarmos até que Jesus volte. Some people haven't even started it. Algumas pessoas nem começaram a obedecer ainda esse mandamento. And then we're told, pray for the peace of Jerusalem. Em Salmos 122, 6, fala, ore pela paz de Jerusalém. That's our mandate. Esse é o nosso mandamento. And then what does he say to us? E depois, o que ele fala para nós? You bless the descendants of Abraham. Em Gênesis 12, 3, o próximo versículo aqui. You bless that land. Abençoe a terra de Israel I'm going to bless you. e eu vou te abençoar. But you curse them, Mas se você amaldiçoar, and I'll curse you. aí eu vou te amaldiçoar. You know, there is no middle ground in this. Não tem meio termo nisso daqui. You're either
blessing them, standing by them, comforting them, being there for them, everything they need. Well, not everything, but at least something of what they need. Ou você está do lado de Israel, orando por eles, abençoando a nação, declarando paz, trazendo consolo, fazendo o possível para abençoar a nação. Or you're not. Ou você não está fazendo isso. You know, when you all left Pastor Junior's daughter to be taken Quando vocês permitiram, né, que a filha do pastor Júnior fosse levada and didn't come running up to save her, e não vieram correndo para salvá-la. oh, well, I was just neutral. Ah, não, mas eu estava neutro, eu não Oh, fiz nada. I didn't do it. I didn't join the people who were taking her away. Eu não ajudei aquelas pessoas que estavam tirando a Estela. No, your silence Não, o seu silêncio allowed it to happen. deixou que isso acontecesse. So here's a question. Então, eis a pergunta. Would you like to know Você what gostaria, you would have done during the Holocaust? você gostaria de saber o que você teria feito durante o Holocausto? Put up your hand if you would like to know what you would have done in the Holocaust. Levante a sua mão se você gostaria de saber o que eu teria feito no Holocausto, na época do Holocausto. Who would like to know? Quem gostaria de saber? Put your hands right up. I want to see how many of you. Pode levantar a mão, quero I'm ver. going to tell you right now. Eu vou falar o que você teria feito. Ready? Prontos? It's what you're doing now. É o que você está fazendo agora. There's a Holocaust going on. Tem um Holocausto acontecendo agora. Oh, it's happening in Germany. Está acontecendo na Alemanha. Nothing to do with us. Não tem nada a ver com a gente. It's what you are doing now that you would have done during the Holocaust. O que você está fazendo agora é o mesmo que você teria feito na época do Holocausto. I know I've said a lot, Eu sei que falei muitas coisas aqui hoje. perhaps I can make available a sheet of all these scriptures like I've got there for you to circulate or something. Talvez eu consiga colocar todos esses versículos num PDF e colocar à disposição para quem quiser. It would have been better for you not to be here today Teria sido melhor você não ter vindo hoje than you hear this and do nothing. do que você ouvir tudo isso e fazer nada. When we arrived in Brazil, Quando nós chegamos aqui no Brasil, I thought, I don't know how I'm going to do this. eu pensei comigo mesma, eu não sei como é que eu vou fazer isso. I've come back from Israel. Eu voltei de Israel, My heart is broken. meu coração está quebrado. And I'm going to speak about parents discipling their children. E eu vou falar sobre pais discipulando os seus filhos. When they've heard it over and over and over again. Quando eles já ouviram falar sobre isso, vez após vez após vez. I said, God, give me an opportunity to bear witness to what your word says and what I have seen. Eu falei, Deus, me dê a oportunidade de testemunhar daquilo que a tua palavra fala e daquilo que eu tenho visto com meus próprios olhos. And in the next session, Andrew will show some pictures and we'll talk in a practical way about what's happened. E na próxima sessão, o Andy vai mostrar algumas fotos e nós vamos falar de uma forma prática o que tem acontecido. If you have children, Se você tem filho pequeno, it's your choice whether you have them in here or not. é a sua escolha se você quer que eles estejam aqui presentes na próxima sessão ou não. Eu creio que vai ter as salinhas, né, disponíveis. There's going to be the children's ministry. There's going to be the children's ministry available. Oh, okay. I mentioned that. Go to, you know, tell them. I did. I just. Oh, tell them. Do we have someone who can play? Alguém pode vir fazer um fundo musical para a gente, por favor? What I want us to do now, I'm going to ask you if you would like to. Eu quero aqui fazer um apelo, mas é só se você realmente quiser. I'm going to ask you if you would kneel Se você quiser, se você pode se ajoelhar in a minute. daqui a pouco.
I'm going to ask you first to examine your heart before God. E eu vou pedir para você examinar o seu próprio coração perante a Deus. Just imagine with Pastor Junior. Imagine essa cena que nós vimos aqui com o pastor Júnior. Before I start wanting to help his daughter, Antes que eu comece a querer ajudar a filha I dele, need to go to him and say, forgive me that I just stood idly by. primeiro eu preciso falar com ele e falar, me perdoe porque eu só fiquei fazendo nada. Forgive me that I just went on preaching while she was over there. Me perdoe porque eu deixei só ouvindo a pregação enquanto ela estava lá levada, tirada de você. And then I'm going to ask you to pray for the peace of Jerusalem. Aí eu vou pedir que você ore pela paz de Jerusalém. I'm going to ask you to pray for those hostages that are kept. Eu vou pedir que você ore pelos sequestrados, aqueles que ainda estão cativos. I mean, one of them's a baby. Desses sequestrados é um bebê. How can we sleep at night? Como que a gente pode dormir à noite? One of them's a baby. É apenas um bebezinho. I don't know if that baby's alive, Eu não sei se esse neném está vivo hoje. but they have family who don't know where their baby's gone. Mas tem uma família que não sabe onde está o seu neném. His precious possession, the apple of his eye, his inheritance, and our role is to be watchmen on the walls, seeing this happening, going to have comfort. And we'll talk to you tonight about things you can do, but let's get on our knees now. Israel, que é a joia preciosa do Senhor, a herança do Senhor, First of all, está sofrendo. E nosso chamado é de sermos sentinelas. E que nós possamos orar e pedir agora, nesse momento, orar e clamar, interceder pela nação de Israel. now I'm just started praying and stuff. I mean, I don't want to happen what happened last night. Okay. Come on, let's have you on your knees and praying. Come on. Então vamos nos ajoelhar agora, vamos tirar esse tempo de oração, de This is intercessão. time to take things seriously. Está na hora de nós sermos muito sérios sobre o que está acontecendo em Israel. It would be better that you'd never come Teria sido melhor que você não tivesse vindo than you don't take this moment seriously. do que fazer nada, sabendo de tudo isso. Vamos realmente nos Pray out loud. prostrar diante do Senhor. Orar em voz alta, clamar pela nação de Israel. Yeah, but I just want him to. Yes, say these are your people. Como esse povo é o seu povo, é a sua igreja. Can you take them forward in praying? Então, se você pode liderá-los em oração e em clamor. E depois, a parte dela já terminou, então depois pode encerrar da forma que você achar melhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos te pedir perdão. Porque muitas vezes nós somos omissos. Muitas vezes preocupando-se, Pai, apenas com o nosso bem-estar, com o nosso sustento. Nos perdoa, Senhor, por sermos egoístas. Nós queremos aqui, Pai, declarar que nós somos Deus e nós queremos orar, nós queremos clamar aqui, Senhor, pela nação de Israel. Me perdoa por não nos importarmos, Pai, não nos importarmos com o seu povo, o teu povo escolhido, ao qual, Senhor, originou a dependência, e hoje nós somos os gentios que somos salvos. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor, mas ao mesmo tempo nos arrepender, Pai.
Queridos, nesse momento nós temos notícias aqui que estão sendo bombardeado Israel através de foguetes e tantos bombardeios que Israel está recebendo nesse exato momento. Clame ao Senhor pelas vidas que estão lá. Clame, clame, clame. Que o Senhor possa cobrir os céus de Israel, defendendo o seu povo. A nossa oração é que vai colocar as mãos do Senhor naquele lugar. Veja a mão do Senhor se estendendo através da tua oração, do teu clamor. Pai, coloca a tua mão sobre o teu povo. Nós queremos declarar, ó Deus, como se fosse um campo de força, Senhor, protegendo todo Israel, Senhor. Que todos os judeus possam, Senhor, receber esse toque do Senhor. Esse reconhecimento de que Jesus está os guardando, os protegendo, que eles reconheçam todos eles que o Messias está lá. Clame, igreja, clame, ore, clame. Crianças estão lá. Clame como se a sua família estivesse lá. É o povo de Israel que está lá. É o povo judeu que está lá. São os cristãos que estão lá. Pessoas que precisam ser alcançadas, que estão lá. Nós clamamos pelo teu povo, Senhor. Nós clamamos como igreja, cura, Pai, liberta o teu povo, protege, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos dá essa sensibilidade como igreja. Que nós possamos não só aqui, mas todos os dias clamar pelo teu povo, clamar por Israel, clamar por Jerusalém. É a tua nação escolhida, Pai. E se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos levantado como igreja. Que nós possamos fazer a nossa parte. Que nós possamos realmente entender o quão precioso é a nossa oração, o quão preciosa, Senhor, o quão valente, Senhor, é a nossa oração, é o nosso clamor. O Senhor está nos ouvindo agora. Age, Senhor, age, Senhor. Em nome de Jesus.